E eu fui chegando a alguns nomes, né, provisórios ainda, só para classificar algumas técnicas usadas pelo jornalismo para ludibriar a gente, né? Então eu fui dando os nomes que eu acho que facilita, sim. Mas depois, se vocês quiserem até me dar sugestões, eu aceito. Primeiro é a inversão, né, que é mais fácil de visualizar. A própria palavra já diz. Depois tem um que eu chamei de nivelamento, que eu vou mostrar para vocês. Depois a marcação. E um que eu chamei de intransitividade maliciosa. Primeiro a inversão. Atos contra Maduro já provocaram a morte de 32 pessoas. Entenda a situação na Venezuela. Onda de protesto deixa mais um morto. Foram os atos que provocaram a morte? Ou foi a repressão de Maduro? Né? Isso aí você fica tão já introjetado nos profissionais de imprensa, eles não fazem, a maioria não faz de propósito. Né? Como o Pedro falou, é uma mentalidade. Né? Esse é genial. Ato em defesa da Petrobras. Tem troca de socos entre petistas e grupo. Ato em defesa da Petrobras. Está se referindo ao ato dos petistas que estavam defendendo o saque da Petrobras. Então, como é que a imprensa já naturaliza os próprios termos que os petistas usam, né? Ela usa como se fosse uma coisa descritiva. Deveria, pelo menos, botar aspas, né? Esse é brilhante. Israel suspende trégua de 24 horas após Hamas disparar mísseis. Ué, foi Israel que suspendeu a trégua? O Hamas dispara mísseis e o Israel é que suspende a trégua. Macri ataca Venezuela em reunião do Mercosul. O Macri estava criticando os presos políticos na Venezuela, né? Essa a gente já vai começar a passar para a técnica que eu chamei de nivelamento. Né? Egito vai reforçar a segurança em locais religiosos após confronto, que deixou mortos e centenas de feridos. O que a notícia falava? Cristãos coptas sendo massacrados por muçulmanos radicais no Egito. Eles chamam de confronto. É o que eu sempre brinco, né? Se os jornalistas hoje fossem noticiar as noites dos cristais, né, que os judeus foram perseguidos na Alemanha, eles iam chamar de confronto entre judeus e nazistas. O Holocausto foi um grande confronto entre judeus e nazistas. Mesma coisa, nivelamento. Essa foi mais recente, né? Todo mundo lembra. A marcha. Essa aí tem duas manipulações, né? Um palestino e um sírio são detidos após confusão, o termo aí de nivelamento. Não foi confusão, foi uma bomba terrorista, um atentado terrorista praticado pelos muçulmanos. Em marcha anti-imigração em São Paulo. Não era uma marcha anti-imigração, era uma marcha contra a lei de imigração, né? Ou seja, olha só como numa simples manchete você inverte, você nivela, você deturpa totalmente a realidade do fato. Essa também é ótima. Mais um negro é morto pela polícia em Nova York. O que você lê? Só o título você está achando o quê? A polícia em Nova York é useira e vezeira em matar negros à toa, né? Todo dia ela vê um negro e mata um negro. Mais um negro é morto. E aqui o detalhezinho. Ele atacou o judeu com faca na sinagoga. Como é que o título... Esse a gente já começa inversão e marcação. Eu vou explicar o que é marcação. Ato ultradireitista pró-Trump nos Estados Unidos é cancelado após protestos. Ultradireitista Milo Yiannopoulos pretendia discursar na Universidade da Califórnia, mas manifestantes de esquerda, aqui não tem ultra, né? não tem extremo, não tem nada, de esquerda, neutro. O ultra é só o direitista, que foi vítima de um protesto com pedras. Protestaram com pedras. Alguém protesta com pedras?
Então, aqui já começa isso que eu estou chamando de marcação. O que é marcação? Eu fiz uma analogia com um termo usado na linguística, que é o princípio da marcação e da não marcação. É quando você tem um termo usado de maneira genérica e o outro usado de maneira específica, né? Por exemplo, na língua portuguesa, o gênero masculino é não marcado, né? Ele é usado genérico, ele serve tanto para masculino quanto para feminino. E o gênero feminino, por sua vez, é marcado, né? Ele só serve para feminino. Por exemplo, o pronome todos é não marcado, serve para elas e eles. O pronome todas é marcado, só serve para as mulheres, né? Então, não marcado é genérico, marcado é específico. E a imprensa usa isso o tempo todo, esse mecanismo de marcação. Quando ela quer enfatizar alguma coisa, ela marca. Sei lá, quando a vítima, por exemplo, é muçulmana, ela marca, vítima muçulmana. Quando a vítima é cristã, ela não marca. Pessoas. Alguém morreu. Entendeu? Essa é uma inversão também, misturada com marcação. Porque todas essas técnicas que eu estou mostrando também, elas se fundem, né? Isso aí também para a gente mostrar que é na imprensa mundial, né? Essa, se eu não me engano, foi da BBC. 2 palestinos mortos a tiros depois de ataque na faixa de Gaza, né? Esse é um primor de inversão. Migrante sírio morre em explosão alemã. German blast. O migrante sírio se explodiu, ele era o terrorista. Como é que pode uma coisa dessa? Essa saiu na BBC. E aí vem a Reuters e deixa a gente ainda com mais pena do pobre migrante sírio. Migrante sírio que teve o asilo negado, killed, morto, em explosão alemã. Ou seja, coitado, o cara morreu numa explosão alemã, não teve o asilo, né, o visto concedido, é um pobre coitado, né? Esse é um caso muito gritante de marcação, do princípio da marcação e da não marcação. Isso foi notícia de um dia seguinte relacionado ao mesmo fato. 2 morrem afacados na cidade velha de Jerusalém. 2 o quê? Foram 2 judeus que morreram esfaqueados. No dia seguinte, repercutindo na matéria, depois da reação da polícia israelense marca: proíbe palestinos de acessar a cidade velha de Jerusalém. Aqui, palestinos estão na posição de paciente e a polícia israelense na posição de agente, né? Aqui está a marca, aqui é não marcado. 2 morrem. Grupo armado mata pelo menos 62 na Nigéria. 62 gatos, pombos. 62 cristãos foram mortos. Mas o jornalismo, quando o cristão é vítima, ele não acha interessante marcar isso. Boko Haram mata quase 80 pessoas. Mesma coisa, usa um termo genérico.